capítulo 5, vamos ler só o verso 6 e o 7, para que Deus possa estar falando conosco, né? A paz do Senhor, igreja. Meus queridos, abra nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Acharam, igreja? Sim. Vamos estar lendo. E diz assim a santa palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus queridos? Meus queridos, esse é um texto muito conhecido, já foi muito pregado por muitos pregadores, mas hoje Deus colocou no meu coração esse humilde, cabeça chata de Alagoas, para transmitir para a igreja dele. E eu me sinto muito honrado, porque eu me lembro quem era eu no passado e aonde eu estou agora. Então eu me sinto muito honrado de pisar aqui neste altar. Então eu agradeço primeiramente a Deus e ao meu pastor, ao nosso pastor, pela confiança. Que Deus abençoe. Aqui eu só quero destacar 3 coisas a qual Deus colocou no meu coração. A primeira vai falar de humildade, a segunda vai falar de se humilhar debaixo da potente mão poderosa do Senhor, e a terceira parte vai falar de lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Então, meu querido, a minha tradução aqui é Almeida corrigida, mas o Espírito Santo de Deus disse que a tradução agora vai ser na Alagoana transformada. Então, me ajuda aí e fica com seus ouvidos atentos para que eu possa transmitir tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, veja bem, esse texto nós vamos encontrar ele em 1 Pedro, capítulo 5, mas também em Tiago ele vai falar da mesma coisa. Em Tiago 4:10 ele diz assim: humilhar-se diante do Senhor e ele os exaltará. Isso está em Tiago 4:10. E a 1 Pedro foi onde nós lemos. Humilhar a si mesmo é necessário para a salvação, já que a salvação eterna está na disposição para aqueles que se humilham na presença do Senhor. Então, humilhar é necessário. Não é à toa que Deus preparou esse dia específico para que a igreja possa se humilhar na presença do Senhor. Mas, infelizmente, muitos servos de Deus andam fazendo as coisas pelo revés, pelo contrário. Andam se humilhando diante das circunstâncias, dos problemas, da dificuldade, e deixando-se levar pelas coisas mundanas, muitas vezes desacreditando nas promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. E muitas vezes deixa de desacreditar nesse Deus maravilhoso para nós servir. Agora estamos aqui, saímos do conforto de nossa casa para entrarmos na presença dele, para falarmos com ele. Infelizmente, nos dias de hoje são difíceis. Estamos passando tempos difíceis. Muitas coisas parecem que o que é certo está virando errado e o que é errado está virando certo. É por isso que é necessário que a igreja se humilhe na presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que a gente estreita o nosso relacionamento com Deus. É onde buscamos força, é onde se alimentamos do Espírito Santo de Deus. Porque quando se derramamos na presença do Senhor, Ele enxuga a nossa alma. Porque tem momentos que é cada um particular com Deus. Tem muitas coisas que é só você, Deus. Tem outras que é você que vai ter que fazer. Porque muitas das vezes você vai passar por um momento que Deus permite chegar à situação, na sua e na minha vida. Mas tem momentos que é você e eu que provocamos a situação. E muitas das vezes não aguentamos, porque cada uma ação provoca uma reação. E na palavra de Deus não é o contrário. O pecado tem consequência. E muitas das vezes nós pecamos, porque somos falhos. A palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado, ele é mentiroso e a verdade não está nele.
Não que nós conheçamos o dia, dizer hoje é o dia propício para pecar, mas sim porque somos falhos e pecamos em pensamentos, em atos e atitudes. Então, é na presença do Senhor que buscamos a cada dia melhorar. Então, veja bem, em Provérbios 22, 4, nos diz assim: a humildade é o temor do Senhor, que nos traz riqueza, honra e vida longa. Como Tiago e Pedro, ele repete a mesma promessa. Portanto, humilhar-se debaixo da poderosa e potente mão do Senhor, para que no devido tempo ele nos exalte. Então, veja bem, nunca vai haver exaltação da parte do Senhor sem antes ter a humilhação. Só vai haver uma exaltação do Senhor na minha, na sua vida, após a humilhação. Não vai ter que se humilhar. Se você quer resposta do Senhor, humilha-se nos pés do Senhor. Se você quer algo da parte do Senhor, se humilha na presença do Senhor. Porque de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que todos os homens de Deus, eles se humilhavam na presença do Senhor. Você vai ver que quando nós lemos lá no rei Ezequiel, ele recebe uma notícia ruim. O profeta entra lá, olha, arruma a tua casa, porque a mensagem é o seguinte: tu vai morrer e não vai viver mais. Acabou. Aí ele vai fazer o que? Ele vai reclamar? Ele vai murmurar? Imediatamente ele se humilha a quem? A Deus. E aí ele vai na presença do Senhor e diz: Senhor, mas como era maravilhoso te servir, verdade e espírito, Pai. Como é gostoso estar na tua santa presença. E agora eu vou morrer. Aí a resposta, antes mesmo do profeta, já deu mensagem, o profeta já foi embora. Eu acho que ele não era lá no ano, senão ele não tinha nem pecado, né? Aí o Senhor diz: volta lá e fala comigo. Antes mesmo do profeta falar, dizer que o Senhor disse que vai te acrescentar 15 anos também. Então, meu querido, é na presença do Senhor. É na presença do Senhor que nós temos que se humilhar. Não é no meio da dificuldade, não é no meio dos problemas, não é no meio da tempestade que vem sobre nossas vidas que nós temos que se humilhar, não. As tempestades virão sim, mas da mesma forma que as tempestades vêm, nós temos um Deus poderoso para nos livrar, para nos sustentar, para nos proteger, porque isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus, desde o começo, é de abençoar o povo dele. Deus sempre quis abençoar o povo, porque se não fosse assim, Deus não tinha feito o jardim do Éden para colocar Adão, não. Tinha feito outra coisa, mas ele colocou Adão aonde? No jardim do Éden, onde tinha só pai. Então Deus quer nos abençoar, mas muitas das vezes é nós que saímos da posição para receber a bênção do Senhor. Mas só que nesta noite, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A palavra de Deus, ela não tem arrumadinho. A palavra de Deus, ela não tem curva. A palavra de Deus, ela é reta. Porque a palavra de Deus, ela diz que é sim, sim, não, não. Então ela não tem outro tempo. A palavra de Deus, ela não foi feita, foi escrita para nós ler. Sim, mas para entender e praticar e implantar nas nossas vidas. A palavra de Deus não é para nós decorar, para recitar poemas bíblicos, mas sim para que haja uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude e de comportamento. A palavra de Deus é para ser vivida da mesma forma como os discípulos viveram ela. Discípulo era igual a mim e a você, homens e mulheres carnais. A matéria humana era uma mesma, só que diferente. Quando eles entenderam que realmente eles eram e quem realmente eles deveriam seguir, a vida deles mudaram. E eles foram até o fim. E agora chegou para mim e para você, meu filho. Agora é a hora da gente mudar. É a hora de se levantarmos como igreja humilde, se prostrarmos diante da presença do Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa mazela, todo o nosso orgulho, todo o nosso rancor, toda a nossa maldade, porque dentro de nós somos ruins, nós somos ruins. Porque muitas das vezes, quantas vezes dá vontade de dar um xaramandai no meio das orelhas de um?
Mas o Espírito Santo diz, não é o xaramandai o rito, não, meu querido. É com amor. Mas a palavra de Deus diz que quem nos ensina a amar é o Espírito Santo de Deus. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, nós não amamos não. Vamos amar não. Mas o Espírito Santo de Deus. Agora veja bem, há dois tipos de pessoas como o céu. A quem quer realmente se humilhar aos olhos de Deus e aqueles que se tornam humildes de coração diante do Senhor, permitindo e admitindo a grandeza do nosso Deus, reconhecendo a sua magnífica majestade. Isso significa reconhecer e confessar que sem o Senhor nada podemos fazer. É confiar nele em todas as coisas e confiar nele para realizar o bom trabalho, o qual ele preparou para nós, para a sua glória. Nós não fomos tirados das trevas para a luz, para ficar de banquinho a lavandeira. Nós temos algo para fazer aqui na terra, enquanto Jesus volta. Enquanto Jesus não voltar, ele não disse que nós cruzássemos os braços e ficasse esperando ele, mas sim que ficasse vigiando, que ficasse orando, que ficasse buscando a presença do Senhor, para que nós possamos ser melhorados por ele, para que possamos executar aquilo ao qual ele nos preparou, aquilo ele nos chamou. Em algumas traduções vai dizer, ele nos convocou. Agora é interessante que a gente, homem, quando completa 18 anos, são convocados para servir o exército. E lá nós se apresenta, bicho. Aí Jesus nos convoca, mas quando manda nós ir ali, ele diz, eita Senhor, está no estreito. E por que recuamos diante das coisas de Deus? Muitas das vezes damos mais atenção às coisas do mundo e deixamos Jesus no segundo plano. Jesus tem que ser prioridade em nossas vidas. Jesus tem que fazer parte nela todo santo dia, para que possamos melhorar, para que possamos avançar, para que possamos romper e vencer a adversidade que vem em nossas vidas. Porque Jesus diz, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele disse que ele venceu. Ele não disse que foi eu venci. Então o texto está dizendo que ele venceu o mundo. Só que também o texto dele diz que eu e vocês somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora entenda que para sermos vencedores, nós temos que estar em Cristo Jesus. Então, meu querido, temos que entender a palavra de Deus para que possamos obedecer. Muitas das vezes pega um texto como um versículo aleatório e fala, e não olhamos o contexto. Então temos que olhar o contexto para que possamos aplicar nessa vida. Então, quando estamos em Cristo Jesus, a vitória é garantida, porque Ele é que garante a nossa vitória. Aleluia. Então, quando estamos em Cristo Jesus, meu querido, não há principado, não há potestade, não há macumba, não há nada, feitiçaria que venha contra o servo de Deus, porque você está em Cristo, e quando você está em Cristo, você está firmado na rocha. Então você não vai ser abalado, não é um ventozinho qualquer que vai tirar você da presença de Deus. Então temos que buscar a presença de Deus todo santo dia, para que possamos estar firmes, para que quando o dia mal venha, a gente não desvie da santa palavra, não desvie do caminho a qual Ele preparou, a qual Ele nos direcionou para seguir. Então temos que buscar apoio. Agora veja bem, a verdadeira humildade é o fruto do Espírito que brota e cresce no coração de alguém que se submete a Deus e caminha em espírito e verdade. Alguém que está crescendo em graça e amadurecendo na fé cristã. Irmão, a humildade verdadeira é quando abrimos nosso coração e entendemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós começamos a crescer, a amadurecer espiritualmente. E quando começamos a amadurecer a nossa fé, Jesus começa a preencher o nosso coração. Porque sem fé, meu querido, é impossível agradar a Deus.
Mas quando estamos com a fé avivada, minha querida, nada vai tirar nós da presença. Porque nós cremos no Deus que se vê, num Deus que está à destra do Deus Pai, e se aproxima a volta dele. Estamos ansiosos esperando a volta, porque temos que ter essa ansiedade no nosso coração, para que a chama da nossa fé ela viva acesa todos os dias da nossa vida. Porque se ela não estiver acesa, meu querido, eu vou te dizer uma coisa: nós não vamos permanecer na presença de Deus. Muitos estão esfriando na fé, porque a palavra de Deus diz que chegaria o tempo que muitos esfriariam. E esse tempo já chegou e muitos nem perceberam. Muitos estão dentro da igreja e infelizmente estão mais frios do que a geladeira lá de casa. E eles nem perceberam. Está no automático. O pastor manda mensagem para incentivar a crente a vir para a igreja. Olha que tempo nós estamos. Está num tempo onde que tem que tratar o povo de dentro da igreja para poder receber os de fora. Está no tempo de curar os de dentro para poder receber o que vem de fora. Tem muita gente ferida, tem muita gente magoada. Tem gente que sai de sua casa, que entrou por essas portas aí com o coração oprimido, muitas das vezes desacreditado das promessas de Deus, por muito sofrimento, por muitas lutas, por muitas adversidades, muitas das vezes nem as de vida, mas que Deus é capaz de resolver. Mas nesta noite, esse cabeça chatinha aqui de Alagoas, servo de Deus, veio humildemente transmitir aqui para você uma mensagem simples e dizer: aquele que morreu na cruz do Calvário ainda ora por você, ainda cuida de você, ainda está ouvindo e está vendo tudo que você está passando. Ele tem o poder para restaurar, Ele tem o poder para te curar, não só o físico, como a tua alma. Então, meu querido, se você entrou aí nessas condições hoje, abatido, entristecido, cansado, exausto, você veio ao lugar certo e o dia certo. Porque esse foi o dia ao qual Deus reservou para mim e para você, para nos humilhar na presença dEle, para nos derramar diante do Senhor. Porque se você contar o seu problema para mim, eu só vou fazer igual o meu pastor me ensinou: vamos orar. Que é a única coisa que eu posso fazer. Agora, meu querido, eu sei a quem pode resolver o seu e o meu problema, que se chama Jesus Cristo. Agora, esse eu sei que ele tem autoridade e tem poder, porque esse foi dado tanto poder no céu, na terra e embaixo da terra, meu querido. Esse aí, com a única só palavra, ele muda toda a tua situação. Ele muda, porque quando Jesus chega no ambiente, meu querido, até a tristeza ela tem que saltar de alegria, porque o ambiente é transformado, o ambiente é mudado, a atmosfera muda, meu querido, o clima é outro. Se você entrou com o coração triste, meu querido, comece a alegrar, porque Jesus Cristo já se faz presente. Então, meu querido, fique em paz, porque você tem um Pai. Você tem um Pai, não tem pagar, você tem um Pai zeloso. É um Pai que cuida de mim e de você, é um Pai que cuida da igreja. Só precisamos ser humildes, reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nós não vamos avançar em nenhuma das áreas da nossa vida. Mas com Ele, meu querido, eu vou te dizer uma coisa: não existe barreira que nós não leve no peito, porque o Espírito Santo vai tirando, vai derrubando, vai batendo. Da mesma forma que Ele abriu o mar vermelho, meu querido, Ele abre para nós passar. E quando Ele não abre para nós passar, com o pé enxuto, Ele vem por cima da água. Ele vem caminhando. Ele vem caminhando. Então, meu querido, fique em paz. Fique em paz. Abra teu coração nesta noite para Jesus Cristo. E Ele vai resolver todo o teu problema. Amém, meu querido? Amém. Agora veja bem. Quando se humilhamos à vista do Senhor, o nosso coração busca continuamente a Deus, mesmo quando falhamos. Confessamos a Ele o nosso orgulho
e a nossa falha, e Deus, permitindo a Deus, e Ele nos transforma na semelhança de Cristo. E em resposta, Deus concede graça aos humildes. Mas também tem uma coisa: Ele se opõe aos humildes. Então, meu querido, nesta noite, seja humilde, tenha um coração agradecido e entre na presença do Senhor humildemente. Não seja orgulhoso. Aqui não é lugar de orgulhoso, porque Jesus diz: aprenda de mim que sou manso e humilde. Jesus é manso, Jesus é humilde, e Ele deixou uma ordenança, disse para a gente ser imitadores de Cristo. Então, o servo de Deus não pode ser orgulhoso. O servo de Deus, ele tem que ser humilde. O servo de Deus não pode ser bravo, ele tem que ser manso. Não que nós não se irem de vez em quando, porque a palavra diz que nós podemos se irar, só não pecar. A ira, ela vem, isso é normal, a parte carnal da gente, ela vai falar uma hora. Mas não podemos deixar ela descer do coração, porque quando fala em coração é a nossa alma, onde está todo o nosso desejo, todo o nosso sentimento. Então não podemos deixar sentimento de raiva, de angústia, de amargura, de ódio penetrar no nosso coração, mas sim o sentimento de amor, de mansidão, de paz. Esse é o sentimento, porque isso é fruto do Espírito. E se há o Espírito Santo habita em mim e você, nós temos que ter esse fruto de Deus. Então, meu querido, seja humilde, e nesta noite entre na presença com humildade, porque Deus ama aqueles que se humilham na sua presença. Meu querido, segunda parte que eu quero falar aqui, que misericórdia, o tempo já foi logo. Humilhar-se sobre a mão poderosa de Deus. A Bíblia, a expressão mão de Deus, normalmente ela se refere ao poder que Deus tem para nos salvar, para nos proteger. Uma pessoa se humilha sobre a mão de Deus quando ela reconhece que tem limitações e que não consegue vencer sozinha suas dificuldades. Ela tem certeza que Deus tem o poder para ajudá-la na hora certa e da melhor maneira possível. Então, meu querido, unhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é reconhecer o poder de Deus. É reconhecer que Deus tem o poder em cima de todas as coisas. Mesmo que hoje você esteja vivendo aquilo que gostaria que tivesse e não está, muitas das vezes está ao contrário daquilo. Muitas das vezes parece que o céu está desabando sobre as nossas cabeças. E você acha que, meu Deus, agora já chegou o limite. Agora não tem como ficar mais ruim. Mas aí a coisa mais pior. Aí você diz: mas Senhor, mas eu estou orando e estou jejuando. Aí a coisa aperta mais. Mas aí é onde diz: se humilhares debaixo da poderosa mão de Deus. É reconhecer que Deus é poderoso. Mesmo que eu esteja passando por situações a qual eu não queria, mas eu entendo que Deus é poderoso para revogar, para mudar essa história e para trazer tudo aquilo que eu quero. E Deus muda o quadro. Se hoje você está passando por provação, amanhã você vai estar vivendo a exaltação de Deus. Porque não existe exaltação sem humilhação. Porque se não existisse a humilhação, hoje eu não estaria sendo presbítero semeando boas novas. Porque para o ministério nascer, teve que haver uma humilhação. E houve uma humilhação, mas aquele que pensou que acabou, que terminou, que pôs um ponto final, aí veio Jesus Cristo de Nazaré e disse: ei, carequinha, eu estou contigo, meu querido. Ninguém vai prostrar você só vai prostrar diante de mim, e as tuas lágrimas, o teu sofrimento, a tua humilhação, eu vou te exaltar, que é para que eles vejam que eu sou Deus na tua vida. E aqui estamos no ministério, onde veio a exaltação de Deus. E eu me sinto tão feliz de fazer parte desse ministério.
Porque eu sei que o nome desse ministério se chama Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nos alegra. Porque o dono da igreja é Jesus Cristo. Porque foi ele que levantou o ministério e disse: toma, pastor, agora você vai pastorear e você vai tomar conta. Mas não esqueça que o dono subiu. Então, meu querido, não esqueça que Deus tem todo o poder. Deus não tem nada que escape da palma da sua mão. Quando o salmista ele fala no Salmo 91, que ele diz: habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Irmão, quando estamos debaixo da mão poderosa de Deus, nós estamos protegidos. Nós estamos debaixo do redoma aí, ó. Não há macumbaria, não há Satanás dos infernos que vem, não há nada, não há crente atribulado que ainda não foi convertido que venha tirar a tua paz. Porque você está ali, ó, é na sombra, ó, a sombra está ali, você está debaixo. E quando você está debaixo, você fica aqui, ó, é o vendaval caído lá e você diz: eu não estou nem vendo, eu estou protegido. É a sombra caída, a tempestade voando e você diz: eu estou protegido. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. É o Onipotente, o impotente, meu querido. É o poder de Deus sobre a minha, a tua vida. É a proteção divina. Então é momento de a gente se alegrar, porque somos protegidos de Deus. Deus cuida de nós no mínimo dos detalhes. Ele nos protege. Quantos livramentos nós temos diariamente? Aqueles que nós vemos e aqueles que nós não vemos. E muitas das vezes somos muito mal agradecidos. Porque a palavra de Deus diz que tudo dê graça. E ultimamente nós reclamamos mais do que o que agradecemos. Então, meu querido, agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus por a família qual Ele te concedeu. Agradeça a Deus a cada dia por você acordar, por você se levantar, abrir os olhos e poder contemplar esse Deus, esse solzão maravilhoso, os céus. Porque você está vivo. E se você está vivo é porque Deus tem aqui, tem te sustentado, tem concedido livramento, tem concedido e repreendido a enfermidade para que ela não chegue em mim e também chegue em você. Então agradeça a Deus por tudo. Seja humilde na presença do Senhor. Amém, meu querido? Eu quero terminar aqui, ó. O terceiro tópico aqui fala: lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Podemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, orando a ele com humildade. Ora, uma obra referencial explica o seguinte sobre esse texto. O verbo lançar significa fazer um esforço para arremessar algo longe de nós. Ele descreve um ato intencional. Quando o cristão lança sobre Deus suas ansiedades, ele pode ficar menos preocupado e sentir o que a Bíblia chama de paz de Deus. Quando lançamos nossa ansiedade na presença do Senhor, nós temos paz, porque nós derramamos tudo aquilo que está nos angustiando, tudo aquilo que está nos oprimindo, tudo aquilo que está nos fazendo parar, nos entristecer. Nós lançamos nos pés do Senhor, entregamos a Ele. Isso é um ato intencional, funcionando para Ele, porque Ele pode catar da gente e tirar fora, e aí a gente sente o que a Bíblia chama paz de Deus. Então você fique em paz. Então daqui a pouco, quando você entrar na presença de Deus, entregue toda a sua ansiedade, seus problemas, suas dificuldades. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivenciando neste dia, ou por esses momentos, se seja dificuldade, se seja problema familiar, financeiro, eu não sei, irmão. Eu não sei, eu não conheço pessoalmente a vida particular de cada um, não. Quem conhece é Deus. Então é Ele que você tem que falar. É a Ele que você tem que lançar. É sobre os pés dele. É você e Ele.
Então lance tudo aquilo que está te oprimindo, te afligindo. É aqui, é hoje, não é amanhã não, é hoje, é daqui a pouco. Daqui a pouco vamos ter um momento. Esse momento foi reservado para mim e para você. É um momento em que vamos se esvaziar de nós mesmos, das coisas que nos estão nos oprimindo, dos rancor que está lá dentro, para sairmos daqui de paz de Deus, sairmos daqui revigorados, sairmos daqui cheios do Espírito Santo, para chegarmos em casa felizes e agradecidos, sabemos que temos um Deus que cuida de mim. Então, meu querido, fique firme na presença de Deus. E eu concluo aqui, meu irmão. O capítulo 5 é o final da primeira carta a qual o apóstolo Pedro escreveu para os cristãos. Assim como hoje, os seguidores de Cristo daquela época enfrentavam várias provações que testavam a fé deles e podiam deixá-los ansiosos. Pedro sabia dessa dificuldade, por isso ele escreveu essa carta, para encorajá-los e consolar os irmãos em Cristo Jesus. Pedro termina a sua carta com um lembrete, animando para que enfrentasse as provações por causa da fé. Aí ele diz, olha, se continuares humilde, confiando em Deus, Ele pode, com certeza, de que Deus vai ajudá-lo e mantê-lo firme. Assim como no passado, a palavra de Pedro encorajou aquele servo de Deus, aquele cristão, a manter firme na presença do Senhor, da mesma maneira, esta palavra hoje vai encorajar a mim e a vocês a se manter firme na presença do Senhor. Aleluia. A não se desviar dos caminhos ao qual Deus escolheu para mim e você seguir. Então, que nesta noite, meu querido, fique firme na presença do Senhor. Glória a Deus. E se humilhe perante o Senhor. Não nas suas dificuldades. Porque as dificuldades, elas são momentâneas, elas são passageiras. Da mesma forma que ela vem em nossas vidas. Porque tudo é passageiro. Seja de bom, seja de ruim, nada dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é a palavra do Senhor, porque ela é eterna. Ela não muda. A palavra de Deus é eterna. Então passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Da mesma forma, as promessas de Deus, se ela não chegou ainda, porque não chegou o tempo da exaltação de Deus, mas tenha um pouquinho de paciência, porque vai chegar o tempo da exaltação de Deus na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Só creia nesse Deus maravilhoso a qual eu e você servimos. Amém, igreja? Amém. Fique com essa palavra, que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas todo dia de nossas vidas. Para você que está nos assistindo aí, que Deus abençoe, compartilhe essa palavra, para que possa alcançar outros que estão passando por dificuldade. Amém, meu querido? Deus abençoe em nome de Jesus.